Boa tarde, meu nome é Lorena. A gente vai começar agora a nossa aula de Ciências do 7º ano, tema de Relações Ecológicas. Então, a partir da nossa prática da teia da vida, a gente pode perceber que as relações entre os seres vivos é como se fosse uma teia de aranha. Então, cada ponta está interligada com a outra. Por exemplo, você era a folha estava interligada com o grilo estava interligado com o pássaro estava interligado com a cobra. Quando há um desequilíbrio nessa relação ecológica, acontece o desequilíbrio também de outras espécies que estão interligadas nessa teia da vida. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo do ecossistema marinho. Então, a gente tem as algas que os crustáceos se alimentam delas e os peixes se alimentam dos crustáceos e também das algas. E o tubarão, por sua vez, se alimenta dos peixes. Essas relações ecológicas de alimentação a gente chama de relação desarmônica. Por quê? Um indivíduo ele vai ser positivamente beneficiado porque ele estará se alimentando, mas o outro indivíduo está sendo um fator negativo ali. As relações ecológicas, o que vocês me dizem de diferença entre essas duas imagens? A primeira imagem a gente tem uma abelha, um zangão e uma flor de maracujá. Já na segunda imagem a gente tem uma leoa e um coelho. Então, na primeira imagem a gente pode falar que o inseto e a flor, eles não estão tendo nenhum problema, eles não estão tendo nenhuma relação negativa. O inseto, ele auxilia a flor na polinização e a flor se beneficia porque ela está tendo os seus gênios, a sua proliferação através do inseto. Já na imagem 2, a gente tem a leoa e o coelho. Então a gente fala que a leoa está prejudicando o coelho. A leoa positivo porque ela está se alimentando, o coelho negativo porque ele acabou morrendo. Nas classificações das relações ecológicas, a gente tem duas diferenças. A gente chama as relações ecológicas entre a mesma espécie de intraespecíficas. Aqui a gente tem as abelhas. E as relações entre espécies diferentes interespecíficas. Inter, diferentes. Intra, iguais. Nas relações intraespecíficas, então, eu coloquei aqui um exemplo para vocês do leão e dos antílopes. Na savana, eles têm essa comunicação, mas são espécies totalmente diferentes. Quando a gente fala em relações intraespecíficas, a gente está falando de relações da mesma espécie. Essas relações podem ser harmônicas ou desarmônicas. Harmônicas, ambos se beneficiam, ou um se beneficia e o outro não acontece nada demais, ele fica num estado neutro. Desarmônica, um se beneficia e o outro ele é prejudicado ou ambos são prejudicados. No caso, harmônica colônia. Na colônia, a gente coloca aqui um cupinzeiro. Os cupins, eles são insetos que eles estão totalmente interligados. Então, eles não conseguem sobreviver individualmente. Se, por exemplo, um cupim sai e quer explorar o seu caminho, ele não vai conseguir sobreviver, porque ele precisa dos seus amigos, ele precisa da sua família ali, do cupinzeiro, para sobrevivência. A sociedade é harmônica também, então cada um vai ter o seu papel, assim como na colônia, cada um vai ter o seu papel. Aqui a gente coloca os corais. Os corais, eles também são independentes, mas cada um se beneficia com a presença do outro ali. Então, por exemplo, um coral de certa cor, ele pode atrair certo animal que vai trazer uma proteção, ou ele pode auxiliar ali com os nutrientes necessários. Então, eles conseguem ter uma vida independente. Desarmônica de competição intraespecífica.
Então, intraespecífica, mesma espécie. Aqui a gente traz 2 leões. Então, geralmente, os animais, eles têm competições por causa de território e por causa de fêmeas. Ambos podem ser prejudicados ou um sai ganhando e o outro sai perdendo. Nas relações interespecíficas, então a gente está falando de espécies diferentes. Ali a gente tem as harmônicas, como eu falei, relembrando, ambos se beneficiam ou um se beneficia e o outro é neutro. Protocooperação. Na protocooperação a gente tem um exemplo do crustáceo ermitão e a anêmona do mar. Então, um vai auxiliar o outro, é uma cooperação. Eu te ajudo e você me ajuda. O ermitão está auxiliando a anêmona, que é um animal séssil, então se ela ficasse ali paradinha, ela não ia conseguir comer tanto quanto se ela fosse nas costas dele e ele levasse ela para comer conforme ele fosse caminhando e ela auxilia ele na proteção. Por quê? Porque as anêmonas, elas afastam alguns peixes e isso traz a proteção para que o eremita não seja consumido. Mutualismo. Então, o mutualismo, ele também é uma forma harmônica, mas é uma forma harmônica dependente. Então, como que a gente fala da relação entre o maracujá e as abelhas? É uma forma mutualista, mas é uma forma necessária para a sobrevivência daquela espécie. Daquela espécie, eu estou falando aqui do maracujá. Então, comensalismo. Então, o comensalismo a gente chama de harmônica e interespecífica. São 2 espécies diferentes. Uma vai se beneficiar, no caso, as rêmoras, e a outra não vai fazer diferença nenhuma, ela vai ficar neutra. Então, o caso do tubarão. O tubarão, ele vai comer, normalmente, aqueles restos de carne que ele acaba não ingerindo, as rêmoras se aproveitam e acabam se alimentando daquilo. E o inquilinismo. Inquilinismo a gente vai chamar como se vocês lembrassem, eu sou inquilino do meu prédio, eu moro ali, mas eu não estou tirando as coisas dali, eu não estou prejudicando aquele lugar. Então, aqui a gente tem as orquídeas. As orquídeas, elas se aproveitam da árvore para pegar mais luz do sol, para aproveitar a proteção que as copas têm, para aproveitar a água da chuva. Então, ela vai estar ali só por causa do local, ela não vai retirar nenhum nutriente da árvore. Então, inquilinismo, harmônico. Nas interespecíficas desarmônicas, então, interespecíficas desarmônicas, espécies diferentes, alguém sai prejudicado ou ambos saem prejudicados. Primeiro de todos, nós temos o parasitismo. O parasitismo, ele é das espécies desarmônicas, das relações desarmônicas mais conhecidas, que seriam os ectoparasitas, aqueles que estão para fora do corpo, e os endoparasitas, aqueles que estão dentro do corpo. Aqui eu dou o exemplo de um ectoparasita, que seria o carrapato. Então, o carrapato, ele vai retirar o sangue daquele hospedeiro, vai ser prejudicial para aquele local que ele está, para aquele animal que ele está. Então, ele se beneficia e o hospedeiro se prejudica. Herbivoria. Então, a herbivoria é desarmônico porque o animal herbívoro, ele vai se beneficiar, ele vai se alimentar daquele vegetal. O vegetal, por sua vez, vai acabar sendo digerido e vai morrer. Terceiro é a predação ou predatismo, que é o mais comum quando a gente fala de relação interespecífica desarmônica, que é o nosso dia a dia, a gente predar, a gente comer um animal. Então, aqui a gente coloca a cobra e o rato, ela está predando, ela está trazendo benefício para ela, mas prejudicando aquele animal que ela está se alimentando. E o último, a competição interespecífica. Então, no caso das competições interespecíficas,
é por recurso, na maioria dos casos. Aqui eu trago um exemplo de zebras e elefantes na savana competindo por água. Para concluir, então, as relações ecológicas e o que influencia no nosso mundo, o que influencia na nossa vida a relação ecológica. Tudo, na verdade, o ecossistema. Então, quando a gente está falando de ecossistema, a gente está falando de algo que está interligado. Como a gente falou no começo, a teia da vida, tudo está interligado. Quando há um desequilíbrio nessas relações ecológicas, há um desequilíbrio também naquilo que a gente está inserido, no meio que a gente está inserido. Então, as interações desarmônicas e as interações harmônicas, elas são necessárias para que haja esse equilíbrio no planeta Terra. É algo necessário. Essas relações, mesmo sendo positivas e negativas, elas são necessárias para o equilíbrio do ecossistema.